Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando, Senhor, sobre Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar expondo a Sua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos em contato com a Sua palavra viva, Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por ela, obrigado pelas Escrituras, obrigado pela Sua presença em nós. Obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo seu sangue que nos sela no acordo eterno. Obrigado, Jesus, porque hoje não precisamos mais viver em nós, Senhor, tropeçando, Senhor, em nós mesmos, Senhor, sujeitos, Senhor, a esses ventos desse sistema de mundo caído, Senhor. Obrigado porque hoje o Espírito Santo de Deus se sobrepõe em nós. Então, Jesus, nós damos legalidade ao seu coração, que o seu coração se sobreponha ao nosso, que a sua mente, Jesus, se sobreponha à nossa, à minha, Senhor. Que não vivamos mais nós, mas que o Senhor viva em nós e através de nós, Senhor, para que nós, Senhor Jesus, sejamos a sua manifestação nessa terra, Jesus. Eu agradeço por isso, porque o Senhor não precisa de nós. Mas ainda assim o Senhor permite, Senhor, que nós sejamos, Pai, o seu reflexo nesse tempo, nesses dias. Obrigado por tamanho amor, Senhor. Obrigado pela purificação, Senhor Jesus. Obrigado porque, como nós vamos ver hoje, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ainda assim o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos servir, o Senhor escolheu cuidar de nós, Senhor, tão diligentemente. E o Senhor nos deixou um parâmetro, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor nos lava a todo momento. Olá, pessoal, bem-vindos todos vocês que estão ao vivo, vocês que vão assistir posteriormente gravado. Meu nome é João Paulo, uma honra, um privilégio estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Para aqueles que estão chegando pelo YouTube, eu peço para vocês curtirem o vídeo, ativem as notificações, compartilhem, se assim vocês sentirem, se faz sentido para vocês isso. Porque, como eu falei em aulas anteriores, existem diversos estudos sobre a Bíblia, incríveis, espalhados pela internet, pelo YouTube. O que eu tento compartilhar é a porção que o Senhor colocou em mim. Porque se o Senhor colocou em mim é para que alguém seja alcançado. Não importa se 1 ou 1.000 ou 10.000. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus esteve aqui para fazer a vontade do Pai, nos deixou esse parâmetro, esse padrão. Obrigado, Jesus, pelas aventuras que o Senhor tem conosco juntos. Então vamos lá. Está entrando em João 13. Mas antes, eu compartilhei com vocês a cronologia dos eventos. Porque agora Jesus entrou na reta crucial, a reta final dele como homem. E o fim e o princípio da nova aliança. É a semana da paixão. É a semana que antecede a crucificação do Senhor. E eu coloquei isso para vocês, nós não vamos fazer um estudo profundo desse slide, porque ia requerer um passeio por todas as escrituras e o objetivo dessa aula não é essa, mas eu convido vocês a tirarem print da página. Para vocês, para aqueles que estão no grupo lá do estudo, eu vou mandar essa imagem, né? Para aqueles que estão assistindo via YouTube, tira print, que é muito interessante, que é a cronologia dos eventos da Semana da Paixão. Hoje nós estamos entrando na quinta-feira, onde Jesus lava os pés dos discípulos,
onde nós temos a revelação profética que Deus negaria Jesus. Todas as referências bíblicas estão aí escritas. Convido vocês a dar pausa, tirar print e confrontar com as Escrituras. Nós sempre temos que fazer isso. Nós sempre temos que confrontar com as Escrituras, não apenas por desconfiança, mas a Bíblia fala que toda palavra deve ser submetida ao Espírito Santo. Toda. E também por hábito, porque vídeos não substituem a Bíblia. São um excelente complementos, alguns não, mas alguns são. Eu espero que esse aqui seja. Mas nós não podemos abandonar as Escrituras sagradas. É um hábito que nós temos que ter. O cristão deve ter esse hábito e deve perseguir esse hábito diligentemente. Amém? Então vamos lá. Bom, João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Nesse ponto, antes deixa eu beber uma água que é importante. Nesse ponto, pessoal, o ministério público de Jesus chega ao fim. Ele já se anunciou às ovelhas perdidas de Israel, ele já se anunciou aos gentios, ele já se anunciou publicamente. E nesse momento a janela fechou. Então todos aqueles que tiveram que ouvir, ouviram, e aqueles que rejeitaram, rejeitaram a partir desse momento. E Jesus, ele se recolhe com os discípulos dele, do capítulo 13 ao capítulo 17, no cenáculo, onde ele tem um momento absolutamente íntimo com seus discípulos, onde ele passa os últimos ensinamentos, as despedidas, as promessas de cuidado eterno aos discípulos. Nesse momento, nesse cenáculo, Jesus ele se dedica especialmente aos discípulos que ele amava tanto. Isso é muito incrível nós analisarmos, porque Jesus nos ama. E Jesus quer ter conosco. Toda essa aula que nós estamos juntos, né, passando, essa já é a aula 16, se eu não me engano, é um estudo sobre identidade, baseado no Evangelho de João. Não é um estudo teológico apenas, mas é um estudo da nossa identidade espiritual baseado no Evangelho de João. E o princípio é você entender o quanto Jesus nos ama. O quanto ele se preocupa individualmente conosco. Porque existe a hora de nós nos expormos publicamente, existe a hora de nós manifestarmos a palavra, expormos a palavra, confrontarmos com a palavra publicamente. Mas existe a hora de nós nos recolhermos com os nossos também. Jesus nos dá esse exemplo, o exemplo de amor, que nós também temos que refletir sobre isso. Porque fazer a obra do Pai também é cuidar dos nossos, em casa, com a nossa família. Então nós observamos aí também que Jesus tem a soberania sobre o curso da história. Ele sabia que tinha chegado o fim. Ele tinha ciência completa de todo o percurso como homem que ele deveria percorrer. Nós vemos lá em João 2,4, João 7,30, João 8,20, que ele disse, seja para Maria, seja para os perseguidores dele, ele disse, a minha hora não chegou. Quem decide a hora, o tempo e o modo das coisas é o próprio Cristo. A onisciência dele, porque veja, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus, e ele tinha domínio, soberania sobre a própria história também.
Em João 12, 23, nós vimos na aula anterior que ele anunciou que havia chegado a sua hora. E agora ele consolida isso. Ele diz: eu sei, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. O controle, o governo, ele reside nas mãos do próprio Deus. Ele reside nas mãos de Cristo. E eu repito o que eu falei na aula passada: se você pensa que a sua vida ela está aleatória, eu acho que a palavra é essa, se achega para o Senhor. Entrega o governo da sua vida nas mãos dele. Porque ele é o único que não perde o governo. Ele é o único que não tem sombra de variação. Então as mãos dele são seguras para receber o governo sobre as nossas vidas. Você pode ficar tranquilo, confia nele. Porque ele não perde o rumo. Amém? Então é chegado o período das festividades da Páscoa. E Jesus é o que, para você que está chegando agora, você vai, se você quiser sentir de assistir às aulas anteriores, se inscreve no canal. Eu falo em todas as aulas. Jesus é intencional e ele não escolheu a Páscoa como período da sua crucificação, o período da Páscoa como período da sua crucificação à toa, porque veja, a Páscoa é uma grande festa. O que é uma grande festa judaica? Vinham judeus de todas as partes, eles foram espalhados na diáspora, eles foram espalhados por todo o canto do Império Romano, e eles vinham até Jerusalém para celebrar a Páscoa, que era uma festa em memória à libertação do povo judeu do cativeiro do Egito. Então, nessa festa em memória, eles reproduziam aquilo que os antepassados dele faziam, que era sacrificar um cordeiro cujo sangue foi passado nos umbrais da porta para expiação dos nossos pecados, para a libertação do povo. No caso, lá no Egito, o sangue do cordeiro impediu que o espírito da morte, o espírito que trazia a morte, não entrasse nas casas. Lembra dos primogênitos? Foi o sangue do cordeiro sacrificial que foi aquilo que o Senhor utilizou como marca. Aqui tem um filho de Deus. Não é à toa que Jesus escolheu essa data. Porque ele é o Cordeiro definitivo. Na aula anterior, nós vimos a entrada triunfal, a entrada profética do Senhor em Jerusalém, onde as pessoas gritavam: bendito seja o Senhor das alturas, hosana, vem. Ele entrando em Jerusalém, na porta onde os cordeiros são levados para sacrifício, porque ele é o Cordeiro definitivo, assim ele o quis, no momento que ele o quis, porque ele tem a soberania sobre a história. Porque, veja, ele não foi pego de surpresa, Jesus se entregou. Jesus, em alguns momentos, na perseguição pelos líderes judaicos, saduceus principalmente, que os saduceus nós vimos, eles eram os chefes do sinédrio, os sacerdotes líderes eram saduceus, não eram fariseus. Os fariseus perturbaram muito Jesus, mas os saduceus, eles realmente são aqueles que intencionaram matar Jesus de forma prática. E ele não fugiu, ele se recolheu, porque o tempo dele não havia chegado. Ele não foi julgado. A palavra diz que ele não julga. Ele veio trazer o julgamento. As nossas próprias ações são colocadas diante do trono e nós somos julgados pelas nossas próprias ações. Nós vimos isso lá em João 12. E nós vemos aí nesses três primeiros versículos que, de novo, como eu falei nas aulas anteriores, o propósito de Jesus é indissociável do seu amor.
Ele amou os discípulos até o fim. O propósito dele ainda, você não consegue dissociar o propósito do Senhor do amor. Ele faz porque ama, ele ama, por isso ele faz. O Senhor nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que se sacrificasse por nós e levasse o nosso peso. Nesse momento, Jesus se preparava para levar o peso de todos. Um peso insuportável. Nem o nosso a gente consegue carregar, imagina de toda a humanidade. Levou sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos libertos do reino das trevas. E nós não podemos negligenciar isso. Ele não fez isso porque era obrigado a fazer, ele é Deus, ele não é obrigado a nada. Ele fez isso porque escolheu nos amar. E é esse amor que nós precisamos honrar dia após dia, instante após instante. E, gente, como a gente se esquece disso? Como a gente se esquece, insiste em querer retornar para uma mentalidade de escravo, sentimentos de amargura, dores que ele decidiu levar e a gente pega de volta. Nós não podemos, para que nós entendamos quem nós somos em Cristo, a nossa identidade, ela passa pelo amor de Deus. Ela primeiro passa pelo amor de Jesus. Nós somos amados. Você que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, porque hoje as pessoas acho que nem veem mais vídeos, deixa ligado e só ouve o conteúdo. Mas se você está vendo, eu preparei um slide bonitinho, né? Vê. Você que está vendo ou ouvindo esse vídeo, você é amado. Eu sou amado. E nós precisamos repetir isso diariamente, porque nós esquecemos disso. Jesus sabia quem era. Jesus sabia o que ele recebera. Jesus sabia de onde vinha. E Jesus sabia para onde estava indo. Veja, você quer entender como é um cristão, como deve ser um cristão? Olha para Jesus. Como deve ser um relacionamento com Deus? Olha para Jesus. Ele é nosso modelo, porque nós devemos saber quem somos, nós devemos saber o que nós recebemos através da cruz, nós devemos saber de onde nós viemos. O Senhor nos fez, o Senhor nos fez, Ele planejou a nossa vinda, Ele já nos conhecia antes de nós virmos ao mundo. Ele nos fez. E nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Em Cristo nós temos a garantia segura de uma vida eterna com Ele. Uma vida eterna onde nós vamos nos divertir tanto que a Bíblia fala que a gente vai passar a eternidade conhecendo Ele. Os atributos dele são tão incríveis e eternos que nós vamos ficar para sempre conhecendo Ele, junto com os santos e com os anciãos, gritando santo, 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 eternamente santo, santo, porque a glória de Deus é detectável, então a gente detecta e fala santo, santo, santo. Ele nos criou para isso. E começou agora. Porque a palavra diz que ele, quando ascendeu aos céus, nos levou junto e nos fez assentar às regiões celestiais. Perceba isso, exercite isso, se relacione com esse Deus que escolheu nos amar até o fim. Como fala as Escrituras e como nós sentimos nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo.
Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Água. Meu Deus. Meu Deus. Pessoal, a maior humilhação de Jesus, o gesto mais humilde de Jesus, não foi lavar os pés, nem a crucificação. O gesto mais humilde de Jesus, você imagina o Deus de todas as coisas, o Deus de todas as coisas, o Criador de galáxias, o Criador da realidade inteira, aquele que nunca começou, aquele que tem o poder absoluto sobre o tempo, sobre tudo que existe. Escolher abrir mão da sua glória, abrir mão da sua glória e vir como um ser humano absolutamente limitado. Você já fez um exercício, você imagina você se tornar um verme? Tem o nosso líder, né, na escola sobrenatural, ele fala muito isso. Assim. Você imagina você se tornar um verme? Seria uma humilhação para você. Jesus, vindo como homem, não tem nem comparação com isso, porque você e o verme são criaturas. O Senhor, ele não é criatura, ele não foi criado, ele sempre houve e nunca deixará de ser. Escolheu ser uma criatura. Esse gesto foi o gesto de maior servidão, porque ele fez isso por amor. Esse gesto foi o gesto de maior humilhação e abnegação do Senhor, Deus. Mas essa passagem, ela é interessante, porque ela reflete isso de uma maneira mais didática, porque Jesus é didático. O nosso Deus, ele não quer provar um ponto de vista, ele quer que nós entendamos. Ele não precisaria, mas ele quer que nós entendamos. E veja, esse ato de lavar os pés, de colocar uma toalha ao redor da cintura, era uma atividade comum naquela época, porque você veja, era uma área desértica, era uma área, você não tinha trem, não tinha, não tinha trem. Cavalo, nem todos tinham, as pessoas andavam muito. E você não tinha calçado, você não tinha tênis, você não tinha botas de hiking, você imagina, de caminhada, isso não existia, existiam sandálias rudimentares, era um povo primitivo. Você imagina o pé do pessoal, de tanta caminhada, terreno árduo, pedras e poeiras e lodo. E nas casas, geralmente, você tinha os servos, existiam naquela época vários servos,
onde cada servo tinha uma função. E a função de lavar os pés, principalmente antes das refeições, era do servo mais humilde, o servo do servo, muitas vezes. Que ele ficava com uma toalha e ele ia lavando. Era uma tarefa indigna de um senhor, por exemplo. E o Senhor, ainda assim, ele se fez o servo mais humilde de todos, apontando o caminho para nós. Porque o poder desse gesto, a humildade poderosa do Senhor, ela abre caminho para nós. Porque, veja, o caminho é o arrependimento. Através do arrependimento, nós recebemos o reino. Através do arrependimento, nós conseguimos confessar Jesus no nosso coração. E a humildade, ela provoca o arrependimento, porque o gesto humilde, quando você serve, você está se esvaziando do seu poderoso eu. Porque o Senhor, sendo Deus, ele é Senhor dos senhores. Se ele, o nosso Deus, escolheu servir com alegria e humildade, servir o serviço mais humilde, com alegria e humildade e amor. Quem sou eu? Quem é você para escolher aquilo que você pode ou não fazer pela sua classe social, pelo seu intelecto, pela sua importância, a importância que você acha que tem? Quem é você para não servir? Quem sou eu para não servir? Isso machuca, porque Jesus, ele veio com o amor dele constranger os nossos sistemas de pensamento limitantes, as nossas crenças limitantes. Porque a palavra diz que todo aquele que dá, ele recebe. Então, nós não servindo, nós, inclusive, impedimos a bênção do Senhor nas nossas vidas. Olha que louco. A Bíblia toda se conecta. Então, não só a arrogância ela é manifestada, mas as bênçãos são represadas, porque dá e dar-se-vos-á. Medida recalcada, transbordante, sacudida. A humildade do Senhor é poderosa. E Pedro não alcançou essa profundidade. Pedro não alcançou. Pedro os sentidos humanos, eles não têm como alcançar a profundidade daquilo que o Senhor tem a dizer, porque, veja, só entende as coisas espirituais quem está em espírito, e Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, tanto que Jesus falou, mais tarde você vai entender, porque depois o Espírito Santo revelou todas as coisas, porque o Espírito Santo é Jesus em nós sem a limitação humana. É Jesus de forma ilimitada. Jesus não alcançou desculpa, Pedro não alcançou. O que Jesus queria dizer? Na verdade, a revelação dele foi gradual. A revelação dele foi gradual. Mas olha, mas ele não entendeu, então não serviu para nada, não. Serviu para que eles entendessem posteriormente, para que nós entendêssemos agora. Jesus deixou parâmetros. As Escrituras são a palavra revelada, são a boca do Senhor. Jesus está falando para nós nesse tempo. Chegou até nós através das Escrituras sagradas. Glória a Deus por isso. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Então, lá em João 3, Jesus falava já sobre o nascimento espiritual. Em João 4, Jesus falava sobre a sede espiritual.
Em João 5, Jesus falava sobre a vida espiritual. Em João 6, Jesus falava sobre a fome espiritual. E agora, ele está falando para a gente sobre a limpeza, a purificação espiritual. A mente humana, ela não compreende. A mente humana, ela não compreende. Então, por isso que nós temos que ter muito amor, mansidão, paciência e longanimidade. Nós temos que ter o fruto do Espírito para que nós consigamos falar sobre a palavra. Porque o que se vê, às vezes, é alguns cristãos não tendo paciência com pessoas que não entendem o que Jesus quer dizer, como nós não entendíamos antes de aceitar Jesus, porque só se entende as coisas espirituais em espírito. Nós precisamos ter amor para que nós manifestemos isso, assim como Jesus teve. Jesus falou, nasce de novo. Quem bebe da minha água não tem sede novamente. Quem bebe de mim não tem sede novamente. A vida, eu sou a vida. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus falou, eu sou aquele que purifica. E nós precisamos pregar a palavra com amor e mansidão, até que as pessoas entendam. E foi o que Jesus fez, até que os discípulos entendessem. Ele pregou, ele manifestou, ele deu exemplo. Porque a mente humana, ela trabalha muito em extremos. Ela é suscetível a extremos. É muito mais fácil você compreender o tudo, o nada, as tintas fortes. Pedro, na passionalidade dele, ele representou a todos nós. O tudo e o nada de Pedro. Não, não, Senhor, você é importante demais para lavar o meu pé. Eu sou importante de menos para que permita que você lave os seus pés. Ele estava com o coração no lugar, talvez. Mas ele era mais coração do que discernimento. Muitas vezes nós somos mais coração do que discernimento e erramos. Porque às vezes nós dizemos não, ou às vezes nós dissemos vem tudo, eu não vou fazer nada, não vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Porque muitas vezes nós estamos com um coração bom, um coração em Cristo, mas sem o discernimento e a sabedoria nós não sabemos como aplicar ou nos mover, como o próprio Pedro. E Jesus, com amor, ele foi descortinando isso para todos eles. Porque para que nós consigamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos aquietar. Calma, desista, se aquiete, pare, se entregue e saiba que eu sou Deus. Se aquieta. Porque quando nós nos aquietamos, nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. Nós conseguimos nos esvaziar da razão humana, da lógica humana, dos sistemas de crédito e débito do ser humano. Porque nós temos sistemas de créditos e débitos. Às vezes devemos, às vezes cobramos, às vezes culpamos, às vezes somos culpados. Então nós precisamos nos aquietar para ouvir a voz de Deus que sempre está falando. Deus sempre está falando, é a gente que não ouve. E Jesus falava a quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. O que ele quer dizer com isso? A limpeza de Jesus, a limpeza de Cristo, ela é completa. Quando a palavra fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. É definitiva a limpeza do Senhor. Mas nós, na nossa trajetória de vida, nós nos contaminamos,
nós sujamos os nossos pés. Os pés são aqueles que passam pelos terrenos. Então, cada terreno que nós passamos, cada terreno que você passou, cada pessoa que você conviveu e eu, são os terrenos que nós passamos, nós temos a possibilidade de nos contaminar os nossos pés. E por isso que nós temos que ser vigilantes e nos purificar em Cristo constantemente, porque a água dele está disponível a nós para que nós nos purifiquemos. Por onde você andou? Por onde você andou desde a sua infância? Qual é a poeira que ainda insiste em grudar nos seus pés, mesmo depois de convertido? Aquela poeira que ainda o seu caminhar ainda se influencia por essa sujeira. Submeta ao Senhor e ele vai limpar os seus pés. Ele vai limpar os meus pés, em nome de Jesus. Precisamos ter a humildade de permitir que o Senhor nos limpe, porque Ele está disponível a isso. E cuide, assim como eu preciso cuidar dos próximos caminhos, dos próximos terrenos aos quais eu vou me deslocar. Porque nós não podemos fazer nada com o passado, a não ser nos purificar dele. Perdão e arrependimento são ferramentas incríveis de limpeza. Se arrependa, libere perdão, para que essa água limpe os seus pés. E que nós, eu e você, que nós fiquemos atentos aos novos caminhos que nós vamos trilhar, às novas pessoas, porque dependendo do terreno, nós nos sujamos mais ou menos. Amém? E o Senhor, ele deu uma rota com essa passagem. Humildade, santidade e purificação e felicidade. No 17 ele fala: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A humildade e a santidade, ela conduz à felicidade. A humildade e a santidade conduzem à felicidade. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos felizes. Quando nós obedecemos o Senhor, nós somos felizes. O cristão que conhece a palavra e não pratica, a Bíblia diz que é uma fé morta. Porque veja, Satanás conhece Deus. Satanás conhece Deus. Só que ele decidiu não obedecer. Ele simplesmente decidiu não obedecer aquilo que ele viu, viveu, sentiu. Satanás. Lúcifer foi criado pelo Senhor para ser belo. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E Lúcifer se fez diabo. Deus criou Judas Iscariote. E ele se fez traidor. Deus criou Judas Iscariote e ele se fez ladrão. Judas Iscariote escolheu o senhorio dele. Obedecer ao Senhor conduz a uma felicidade extrema. Então você que está vendo esse vídeo, eu encorajo você. Se aprofunda mais na palavra. Busca mais em Deus. Lê a Bíblia. Ora, busca do jeito que você sabe. Ora, sem mágoa. Ah, mas eu fui magoado na igreja, fui magoado pelo meu pai, fui magoado pela... Esquece, o Senhor, ele não magoa ninguém, ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele é seguro. Obedece. 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 Seja humilde. Seja humilde. Santifique-se. Se arrependa, perdoe, para que você seja lavado.
você vai ver o nível de felicidade que independe das circunstâncias que você vai alcançar. Em nome de Jesus. Vamos lá, a partir do 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço o que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo que, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo certamente, um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer-lhe, pergunte-lhe a quem está se referindo, tipo, né? Perguntando sem, vai lá, João. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem dera esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim comeu o pão, Judas saiu. E era noite. E era noite. Nada fica oculto diante de Deus. Nada fica oculto diante de Deus. Tudo é patente. Tudo é exposto diante daquele a qual devemos prestar contas, é o que diz a palavra. Ele conhece aqueles que ele escolheu. Ele conhece os dele. Jesus sabe aqueles que escolheram ele e Jesus sabe aquele que escolheram Satanás. Jesus sabe aqueles que são da verdade. Não importa o que você faça, não importa o que você fale, não importa como você pareça. Jesus sabe quem é da verdade e quem é da mentira. Mas ainda assim, pessoal, ainda assim, mesmo sabendo, Jesus oferece as mesmas oportunidades para todos. A mesma oportunidade que aquele que é da verdade tem, aquele que é da mentira tem e continua tendo, até que o pecado afasta do Senhor. Porque a palavra diz que o Senhor, que não existe nada que retire o amor dele de nós. Nós podemos sair debaixo dos esconderijos do Altíssimo. É nossa prerrogativa. Jesus é um cavalheiro. Ele escolheu permitir que nós, inclusive, rejeitemos ele. Foi o que Judas fez. Judas foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Judas manifestou o poder de Deus. Quando o Senhor separou os discípulos para ir por algumas cidades, o Senhor deu autorização para que eles utilizassem o poder de Deus para curar, para expulsar demônios, para limpar leprosos. Judas estava lá. Ele curou. Ele pregou. Judas falou em nome do Senhor. Judas viu. Judas viveu. Judas sentiu o Filho de Deus. Sabe quem mais fez isso? Sabe quem mais fez assim? Lúcifer. Lúcifer viu a glória de Deus. Lúcifer viu a criação. Lúcifer viu o poder lindo, o amor de Deus. E escolheu outra coisa. Escolheu desobedecer. Escolheu eu.
e caiu. Quando Jesus fala que aqueles que são dele são filhos de Deus e aqueles que são do diabo são filhos do diabo. Jesus fala, vocês são do pai de vocês, o pai da mentira. E nós escolhemos. Nós escolhemos a família. Isso é sério, isso é grave. Nós escolhemos a família a qual nós pertencemos. Ou nós pertencemos à família de Cristo, ou à família do adversário. Não tem terceira via, gente. Desculpa, não tem terceira via. São escolhas. Nós podemos fazer, mas são escolhas. Então Judas viu isso tudo, sentiu isso tudo, viveu isso tudo. Experimentou livramentos, experimentou curas, experimentou a sabedoria viva, o Deus vivo andando entre nós como carne. Experimentou a onisciência do Senhor. Mas ainda assim ele manteve o seu coração afastado. Veja, no Evangelho de João, descortina uma coisa muito importante, porque Judas, assim, a gente vai ver mais tarde que o diabo entrou em Judas, mas não foi assim, aí Judas era bom, virou mal porque o diabo entrou nele. Não! Judas manteve o coração duro, porque ele era ladrão. Ele roubava. Nós vimos na aula anterior, ou em alguma aula anterior, que eu não me lembro. Ele manteve o coração dele afastado, foi um exercício. Todos nós plantamos sementes que são colhidas mais tarde. Se você planta morango, você não vai colher tangerina. É simples assim. Judas plantou, Judas manteve o coração dele fora de Cristo. Manteve o coração dele afastado. Judas permitiu que o inimigo influenciasse ele. Não foi o Senhor que fez isso. Não foi Deus que fez isso com o coração de Judas. A única coisa que Deus sabia. E ainda assim continuou oferecendo oportunidades para Judas. Mas Deus sabia. Porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo que houve, há e haverá. Tudo que existiu, existe ou existirá. Nada sai ao conhecimento do Senhor. E ele sabia, mas ainda assim. Ainda assim. Entenda, Judas, ele participou do maior ministério que houve na terra. Jesus, homem, pregando a palavra. O maior ministério de homens andando pela terra. Judas participou e ainda assim caiu. A palavra diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Judas Iscariote, ele é um alerta a todos nós. Porque não pense você, porque nós recebemos ao Senhor, fazemos boas obras, e as nossas boas obras, se não for fruto de um coração que ama o Senhor, elas não vão subir lá nas narinas do Senhor. Porque o Senhor, ele conhece os corações. Ele sabe os porquês. Por que você está fazendo uma boa obra? Por que você está fazendo isso? Então ele conhece. Então você que está desenvolvendo, que está, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou da intercessão, eu sou do ministério de oração, eu dou meu dízimo, eu não sei o que lá, eu faço isso. Você só está seguro se você estiver rendido ao Senhor. Porque a fé sem obras é morta, é verdade, mas a obra que fala nas Escrituras em grego significa ação devida. É a tradução, ação devida. Porque como você tem fé, naturalmente você faz. É uma consequência da sua fé. Você não faz a obra para ter fé, você confia, você ama e por isso você faz. Você que tem filho, ou você que tem pai e mãe, você que cuida de pessoas, você ama o teu filho e você alimenta ele porque você ama.
Você não alimenta ele para ele ser seu filho. É natural. É natural. Quem ama, cuida. Mas o Senhor insistiu. O Senhor insistiu. O Senhor insistiu. O Senhor, inclusive, lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Ele teve as mesmas oportunidades. Nós temos todas as oportunidades. Simplesmente nós escolhemos a Cristo ou não. E diz que no 21, Jesus perturbou-se em espírito. Por que vocês acham que Jesus se perturbou em espírito? Caramba, é agora, é minha hora, meu Deus, tal. Claro, a proximidade do seu corpo ser trucidado, isso gerava e gerou uma angústia nele, porque ele sabia o que ele ia passar. Mais do que isso, ele sabia que o peso do pecado, que era muito mais dolorido do que qualquer tortura, viria sobre o corpo dele. Mas nesse momento ele se perturbou em espírito pela traição de alguém que ele amava. Ele amava Judas. A traição dói. A traição dói especialmente de forma cruel. Mas Jesus ensina também como ele lida com isso. Ele não abandonou Judas, foi Judas que abandonou ele. As pessoas que nos traíram, nós precisamos ser farol ainda assim. Libera perdão e mantenha a luz acesa. E o gesto de Jesus refletiu sua soberania sobre o tempo. Faz o que você tem que fazer depressa. Porque agora eu decidi me entregar na cruz. É a minha hora agora. Então Jesus tinha soberania sobre o tempo. Mas esse gesto, ele também refletiu a rejeição completa de Judas. Foi o último ponto, foi o ponto derradeiro. Foi o ponto derradeiro. Porque Judas aceitou o pão físico, a comida, pão. Mas ele rejeitou o pão da vida, que é aquele que mata eternamente a nossa fome. Definitivamente a nossa fome espiritual. Ele rejeitou e tomou a decisão dele. Porque antes, Satanás, ele sugestionava. Eram sugestões. Porque a Bíblia diz que o nosso desejo gera o pecado. E o pecado, se persistido, gera a morte. Então ele tinha desejo. Judas tinha desejo. Desejo por ganância, talvez, dinheiro. Qual é o nosso desejo? Qual é o meu desejo secreto? Qual é o teu desejo secreto? Aquele que a gente luta. Porque a diferença é que Judas, ele não estancou esse desejo, não colocou na cruz e falou: Senhor, me perdoa. Me perdoa por esse pensamento, me perdoa por esse gesto pecaminoso, me perdoa por isso. Judas, ele continuou a exercitar o seu desejo e, naturalmente, esse desejo gerou. E a palavra em grego é gerar, é como uma gestação mesmo, como uma gravidez. O desejo, ele dá luz ao pecado. Ele dá luz ao pecado. E o pecado em Judas foi sistemático até que a escolha definitiva foi feita, dando legalidade à ação de Satanás por completo. Judas deu legalidade à possessão, que levou ele à rota da morte. Então, em nome de Jesus, eu declaro interrompido todos os desejos pecaminosos em mim e você, que são um potencial risco para gerar pecado,
que conduz à morte. Em nome de Jesus, que nós tenhamos a humildade de submeter os nossos pensamentos mais sombrios na cruz, para que nós não sigamos a rota de Judas, porque rejeitar Jesus é a traição. A traição de Judas foi rejeitar Jesus, conhecendo ele. Amém? Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu gosto de ler todas as passagens, mas essas especialmente com a tonalidade certa, porque veja, é um momento de despedida do Senhor. Eles estão no cenáculo, como nós falamos no começo da aula, onde Jesus está triste. Existe uma profunda, um profundo sentimento de saudade, de proximidade de uma separação. E os discípulos, eles não estão entendendo, e eles querem entender porque eles amam Jesus e Jesus ama eles, e eles não têm como compreender ainda as coisas. Até Jesus falar para Pedro que ele negará, eu não consigo ler isso com um tom de acusação, como eu já ouvi. É um tom de amor. É um tom onde o filho fala: você não tem condições agora. Você vai fazer isso, você vai me negar, porque você ainda não tem condições, você não está pronto ainda. Mas você vai estar, porque eu vou te dar condições. Então a saída de Judas, ela dispara, ela é o gatilho para o começo do fim da jornada. A consumação final da jornada de Jesus como homem. Como homem. Foi a fagulha. Foi a fagulha. E Jesus, ele está triste, ele está se despedindo. Ele tá explicando, sabendo que os discípulos não compreendem. Mas ele fala algo poderoso, que isso sim, os discípulos têm condições de compreender agora. Ele potencializa o mandamento da lei, que diz para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, mas que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a si próprio. Jesus, ele potencializa isso, porque o parâmetro não é o amor entre nós. O parâmetro é como ele nos ama. Um amor sacrificial. E o que ele diz: amem ao próximo como eu os amei. Ame ao próximo de forma sacrificial. Ame o seu próximo. Esqueça o seu ego. Como Paulo falava, não exagere nos sentimentos de autoimportância, considere o próximo superior, ame ao seu próximo, se doe para o seu próximo, como eu me doei a vocês. Eu sou esse parâmetro. Lave os pés,
cuide, santifique, limpe as feridas, cure. Se entrega, porque o Senhor, Ele curou, o Senhor, Ele limpou leprosos, o Senhor ressuscitou. Tudo isso nós temos que fazer porque Ele amou o mundo de tal maneira que fez tudo isso. E culminou na entrega de si mesmo como holocausto permanente. Esse é o parâmetro. Essa é a régua. Esse é o padrão. Porque através desse padrão, o mundo vai saber quem nós somos. Através desse padrão, o mundo vai saber quem nós somos. Porque é um amor que o mundo não compreende. É um amor onde não existe reatividade. É um amor onde não existe mágoa. É um amor onde não existe culpa e acusação. É um amor que é uma meta. E é um processo. E é a busca. Essa é a estatura do varão perfeito. Essa é a estatura do varão perfeito. É isso que Paulo diz, deixando tudo que ficou para trás, eu persigo na direção do alvo. Esse é o alvo, amar como ele ama. Amar como ele ama. Isso é o que nós temos que perseguir, para que o mundo saiba quem nós somos. Porque o mundo ainda não sabe quem o crente é, porque o crente ainda não ama como o Senhor ama. Em nome de Jesus, eu declaro que nós, a partir dessa aula, a começar por mim, nós consigamos dar um passo a mais nessa direção, para que nós consigamos entender o processo de santificação necessário através de arrependimento e perdão, para que nós limpemos os nossos pés das poeiras antigas, tem poeiras antigas em nossos pés, que nós até nos acostumamos a ela, mas não deveríamos. E que nós não sejamos como Pedro, apressados, passionais, impulsivos, mesmo munidos de um amor humano, mas o amor de Cristo é diferente. O amor humano faz com que a gente coloque os pés pelas mãos. Mas Jesus entendeu Pedro, entendeu os processos de Pedro. Porque a diferença entre Pedro e Judas é que Judas estava com o coração nele mesmo. Pedro estava com o coração em Jesus de forma errada, impulsiva, apressada. Então que nós, a partir dessa noite, ou dia, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas que nós consigamos nos aquietar e nos esvaziar, para que nós tenhamos contato com esse amor que faz a diferença. Para que o coração do Senhor ele se sobreponha ao nosso, para que a mente do Senhor se sobreponha à nossa, porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, a gente só não se dá conta disso, para que o nosso olhar seja o olhar de Cristo, para que nós, quando o coração dele se sobrepõe ao nosso, nós olhamos como ele olha, as melhores versões. Porque o sistema de mundo, ele nos mostra as piores versões, como uma conversa de WhatsApp que você ouve com seu coração. Antigamente era só ali, mas hoje as pessoas falando, olhando uma nas outras, elas não compreendem. Elas não se compreendem as entonações. Corações inflamados ouvem inflamações. Corações em dor ouvem ataques. Corações machucados ouvem acusações. Que nós não sejamos assim, que nós consigamos nos purificar através do amor do Senhor, para que nós tenhamos os ouvidos de Cristo, para que nós ouçamos as melhores versões.
e que a nossa face ela reflita, os músculos da nossa face reflitam a melhor expressão possível em Cristo Jesus. Enfim, a nossa fala, para que aquilo que nós falemos e as nossas atitudes, elas sejam vida, vida de Cristo. Não aquilo que a gente acha, não aquilo que a gente acha melhor, como Pedro fazia o que ele achava melhor, mas que a gente faça aquilo que Cristo fala para a gente fazer. Amém, pessoal? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Jesus. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato a Ti, Jesus, porque hoje eu dei mais um passo na Sua direção. Hoje, Jesus, eu me esvaziei um pouco mais de mim. E eu oro para que você também consiga fazer isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.